O C, eu, casualmente, pediu seu bife em alemão, mas congelou em choque quando a garçonete lhe entregou um bilhete escrito à mão em um alemão fluente que dizia: "Eles estão filmando você secretamente agora. Tenha cuidado." Os lustres de cristal do Terraza Jardins lançavam sombras douradas sobre a mandíbula marcada de Alexandre Moraes, enquanto ele se recostava na cadeira saboreando o momento. Aos 33 anos, ele impunha respeito em qualquer sala que entrasse. 88 metros de pura confiança envolta em um terno Armani feito sob medida que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Seus olhos cinza-aço examinavam a clientela de elite do restaurante com indiferença praticada. Senhores, Alexandre se dirigiu a seus potenciais investidores em um alemão fluente, sua voz carregando aquela autoridade inconfundível que construiu seu império de tecnologia do nada. Este negócio será muito lucrativo. Seus convidados, dois empresários alemães idosos cujo patrimônio somado ultrapassava 2 bilhões, assentiram em aprovação. Alexandre sabia exatamente como jogar este jogo. Falar a língua deles não era apenas cortesia, era poder. Mostrava preparação, respeito e, o mais importante, controle. A garçonete se aproximou da mesa deles com uma graça praticada, seus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, olhos verdes focados profissionalmente em seu bloco de notas. Alexandre mal olhou para ela. A equipe de serviço era invisível para ele, parte do ambiente do restaurante como a arte cara nas paredes. "Eu gostaria do bife de ancho ao ponto para mal com molho de trufas", disse ele suavemente em alemão, sem se dar ao trabalho de desviar o olhar do celular, onde verificava os preços das ações. O que aconteceu em seguida abalou seu mundo perfeitamente controlado. A garçonete não procurou um aplicativo de tradução, nem pareceu confusa. Em vez disso, ela calmamente escreveu algo em um pedaço de papel, dobrou-o uma vez e o colocou discretamente ao lado de seu copo d'água. Seus movimentos foram tão suaves, tão praticados, que nenhum de seus convidados percebeu. Os dedos de Alexandre encontraram o bilhete quase involuntariamente. Seus olhos nunca deixaram a tela do celular, mantendo sua fachada de autoridade desinteressada. Mas cada nervo em seu corpo estava subitamente alerta. O papel parecia caro entre seus dedos, não o papel barato de bloco de notas que ele esperava. Ele o desdobrou com cuidado, mantendo-o abaixo da mesa. "Você está sendo filmado. O homem de gravata azul a 2 mesas de distância. Tenha cuidado." O sangue de Alexandre gelou. Seus olhos se ergueram para encontrar os da garçonete pela primeira vez e o que ele viu ali o deixou sem fôlego. Inteligência. Uma inteligência afiada e calculista que não tinha nada a ver com anotar pedidos de jantar. E outra coisa, um aviso, uma preocupação genuína que não fazia sentido vindo de uma completa estranha. E isso é interessante, ele conseguiu dizer, sua voz um pouco tensa, enquanto se dirigia a seus convidados sobre a seleção de vinhos, enquanto sua mente corria. Sem tornar óbvio, ele olhou para a mesa que ela havia indicado. Lá um homem magro em seus 40 anos com uma gravata de seda azul segurando seu telefone no ângulo exato. O estômago de Alexandre revirou. Ele reconheceu a armação. Espionagem industrial. Alguém estava gravando a conversa deles, provavelmente esperando obter detalhes sobre sua última aquisição antes do anúncio de amanhã. A garçonete se moveu para anotar os pedidos de seus convidados, seu comportamento perfeitamente profissional. Mas Alexandre percebeu a maneira sutil como ela se posicionou para bloquear o ângulo do telefone. Ela o estava protegendo. Mas por quê? "Seu pedido, senhor?" Ela perguntou ao primeiro convidado, seu sotaque alemão impecável, mas de alguma forma diferente. Não nativo, mas educado, refinado de uma forma que fez os instintos de negócios de Alexandre gritarem perguntas. Enquanto ela contornava a mesa, Alexandre a estudou com a mesma intensidade que aplicava às negociações de fusão. Suas mãos, sem calos de lavar pratos, unhas bem cuidadas demais para alguém que dobrava turnos em um restaurante. Sua postura ereta, confiante como alguém acostumado a estar no comando, e seu alemão. Havia algo aristocrático em sua pronúncia, algo que o lembrava de seus professores universitários que haviam estudado em Viena. "Quem era essa mulher? Muito obrigada", disse ela suavemente ao terminar de anotar os pedidos, mas ela demorou o suficiente para encontrar seu olhar novamente. Havia uma história ali escondida atrás da cortesia profissional, e Alexandre Moraes construiu sua fortuna lendo pessoas. "Com licença, senhores", disse ele a seus convidados, mudando para o português.
Preciso fazer uma ligação rápida. Ele se levantou, o bilhete ainda em sua mão, e caminhou em direção ao corredor privativo do restaurante, como se estivesse indo ao banheiro. Mas em vez disso, ele esperou nas sombras observando a misteriosa garçonete trabalhar em sua seção. Ela se movia como uma dançarina com uma economia e graça que falavam de um treinamento caro. Quando ela pensava que ninguém estava olhando, seu sorriso profissional desaparecia, substituído por algo mais duro, mais reservado. Ela estava fugindo de algo ou alguém. Alexandre tinha certeza disso. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de seu chefe de segurança. Tentativa de grampear sua mesa interceptada esta noite. Já resolvemos. O pulso de Alexandre acelerou. A mulher estava certa sobre a vigilância, mas como ela sabia, e mais importante, por que o havia avisado, ele voltou para sua mesa onde seus convidados estavam em uma discussão profunda sobre projeções de mercado. O bife de ancho chegou perfeitamente cozido, apresentado com o molho de trufas que ele havia pedido, mas Alexandre mal o provou. Sua atenção estava completamente focada na enigmática garçonete que acabara de salvá-lo de um desastre corporativo. Quando ela voltou para encher seus copos d'água, ele segurou seu pulso gentilmente. "Com licença", disse ele baixinho em português, em um tom baixo o suficiente para que seus convidados não pudessem ouvir. "Eu queria agradecer pela recomendação." Seus olhos verdes encontraram os dele diretamente pela primeira vez e Alexandre sentiu algo mudar em seu peito. Linda não começava a descrevê-la. Havia profundidade ali, inteligência e uma dor cuidadosamente escondida atrás da polidez profissional. "Apenas fazendo meu trabalho, senhor", ela respondeu, mas seu leve sorriso sugeria o contrário. "Sou Alexandre", disse ele, ainda segurando seu pulso. A pele dela era quente e macia, mas ele podia sentir uma pequena cicatriz ao longo de sua palma. Outro mistério. "Isabela", disse ela simplesmente, soltando-se gentilmente. "Aproveite seu jantar, Sr. Moraes." Ela sabia o nome dele. Ela sabia quem ele era desde o momento em que se aproximou da mesa. Alexandre a observou se afastar, sua mente girando com possibilidades. Em 33 anos, ninguém jamais o surpreendera assim. Ninguém jamais o protegera sem querer algo em troca. Enquanto seus convidados discutiam os termos do investimento, Alexandre se pegou lançando olhares pelo salão. Isabela se movia por sua seção com eficiência praticada, mas ele captava momentos. A maneira como ela endireitava automaticamente um quadro torto, a correção sutil da postura de um garçom mais jovem, o reconhecimento instantâneo de uma safra de vinho quando questionada por outro cliente. Esta não era uma garçonete comum. Alexandre, um de seus convidados, o chamou. "Suas considerações sobre a expansão europeia?" "Certo." Alexandre se concentrou novamente, mas parte de sua mente permaneceu em Isabela. "Acredito que estamos diante de oportunidades de crescimento sem precedentes." Conforme a noite terminava e seus convidados se preparavam para sair, Alexandre tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de sua prática usual de deixar jantares de negócios imediatamente após os apertos de mão, ele demorou. "Encontro vocês amanhã", disse ele a seu motorista por mensagem. "Resolvendo algo aqui." Isabela estava limpando as mesas em sua seção quando ele se aproximou. De perto, ele notou mais detalhes que não se encaixavam em sua descrição de trabalho. Uma leve marca de bronzeado onde um relógio caro estivera uma cicatriz tênue em sua têmpora que parecia cirúrgica e a maneira como ela se portava como alguém acostumado a salas de reuniões em vez de salões de jantar. "Estamos fechados para novos clientes", disse ela sem levantar o olhar. "Não estou aqui para jantar", Alexandre respondeu. "Estou aqui por respostas." Isabela se endireitou lentamente, o cansaço substituindo seu comportamento profissional. "Não tenho certeza do que quer dizer, Sr. Moraes. Você me salvou de espionagem corporativa esta noite. Você fala alemão como se tivesse sido educada na Áustria e se porta como se tivesse dirigido empresas em vez de servi-las." Alexandre se aproximou, sua voz baixando para quase um sussurro. "Então vou perguntar de novo. Quem é você de verdade, Isabela?" Por um longo momento, eles se encararam no salão de jantar vazio. Os últimos clientes haviam partido. Os outros garçons haviam terminado suas tarefas de fechamento. E Alexandre podia ouvir seu próprio coração batendo no silêncio repentino. A máscara cuidadosamente construída de Isabela finalmente rachou. Alguém que aprendeu da maneira mais difícil que não se pode confiar em homens poderosos. Disse ela baixinho, seu sotaque escorregando levemente, revelando algo mais refinado, mais educado. E alguém que está tentando muito permanecer invisível. "De quem?"
Alexandre perguntou cada instinto protetor que ele não sabia que possuía subitamente disparando. Isabela olhou para ele por um longo momento como se pesasse quanta verdade ela poderia se dar ao luxo de contar. De pessoas que fariam qualquer coisa para garantir que eu nunca recupere o que me foi roubado. Alexandre Moraes construiu seu império lendo pessoas, mas Isabela era um enigma que desafiava tudo o que ele pensava saber sobre a natureza humana. Ele chegou ao Terraza Jardins na noite seguinte, apesar de não ter nenhuma reunião de negócios agendada, dizendo a si mesmo que estava apenas garantindo que sua equipe de segurança havia lidado adequadamente com a ameaça de vigilância. Era uma mentira, e ele sabia disso. Isabela estava treinando um novo garçom quando ele entrou. Suas explicações pacientes revelavam uma especialização que não tinha nada a ver com trabalho em restaurante. O Chassagne Montrachet 2018 deve ser servido a exatamente 12 graus Celsius, dizia ela a um jovem de aparência nervosa. Se um cliente questionar a safra, explique que este vinhedo em particular teve um ano de colheita excepcional devido às chuvas tardias na Borgonha. Alexandre se acomodou em um canto fascinado. O conhecimento de Isabela sobre vinhos era enciclopédico, sua maneira autoritária, mas gentil. Ela se movia pelo restaurante como se fosse a dona resolvendo problemas com uma eficiência silenciosa que falava de liderança natural. Sr. Moraes, disse ela quando finalmente o notou sua máscara profissional deslizando de volta ao lugar. Não esperava vê-lo novamente tão cedo. Sua pronúncia em alemão, disse ele sem preâmbulos, é vienense, classe alta, dinheiro antigo. A compostura de Isabela vacilou por um momento-tempo suficiente para Alexandre captar um lampejo de algo que poderia ter sido pânico. Eu estudei no exterior, disse ela com cuidado, onde Alexandre se inclinou para frente, seus instintos de negócios totalmente engajados. Porque passei 2 anos em Viena para o meu MBA e reconheci o sotaque. Não é aprendido, Isabela, é nativo. Ela olhou ao redor do salão, notando quais mesas estavam ocupadas, calculando o quão privada a conversa deles poderia ser. O gesto foi automático, praticado o comportamento de alguém que estava sendo caçado. Você é muito observador para um cliente, disse ela finalmente. Você é muito evasiva para uma garçonete. Alexandre contrapôs, depois suavizou o tom. Olha, não estou tentando deixá-la desconfortável, mas ontem você me salvou do que poderia ter sido uma violação de segurança catastrófica. Eu lhe devo uma. A risada de Isabela foi amarga, surpreendendo-o. Acredite, Sr. Moraes, você não me deve nada. Na verdade, provavelmente seria melhor para você esquecer que nos conhecemos. Por quê? Alexandre perguntou. Você está em algum tipo de problema. A pergunta pairou entre eles como um desafio. Isabela o encarou por um longo momento e Alexandre a viu tomar uma decisão que ia contra todos os instintos que ela havia desenvolvido. O tipo de problema que destrói tudo o que toca, disse ela baixinho. O tipo que te segue através de oceanos e novas identidades até não haver mais para onde correr. Alexandre sentiu algo frio se instalar em seu estômago. O que aconteceu com você? Antes que Isabela pudesse responder, o gerente do restaurante se aproximou da mesa deles. Isabela, a mesa 6 está perguntando sobre harmonização de vinhos para o menu de frutos do mar, disse ele, seu tom carregando autoridade suficiente para lembrar a todos os presentes da hierarquia. Claro, Sr. Davidson, respondeu Isabela suavemente, mas Alexandre percebeu como sua mandíbula se contraiu. Já estou indo. Ela começou a se afastar, mas Alexandre segurou sua mão. A que horas você sai do trabalho? Ele perguntou. Sr. Moraes... Alexandre, ele corrigiu. E não é o que você está pensando. Eu quero ajudar. Os olhos verdes de Isabela examinaram seu rosto procurando por engano por motivos ocultos. Alexandre teve a sensação perturbadora de que ela era muito melhor em ler pessoas do que ele havia percebido inicialmente. Por quê? Ela perguntou finalmente. Era uma pergunta justa, e Alexandre se viu sem sua resposta rápida habitual. Por que ele estava insistindo nisso? Ele tinha tudo dinheiro, poder, respeito. Sua vida era perfeitamente ordenada, completamente sob seu controle. Isabela representava o caos, a incerteza, a possibilidade de complicações que ele não precisava. Porque ontem você confiou em mim o suficiente para me avisar sobre o perigo, disse ele. Talvez seja a hora de alguém retribuir o favor. Isabela o estudou por mais um instante e depois assentiu quase imperceptivelmente. Termino às 23 horas, disse ela. Há um café na Rua Augusta chamado Café da Meia-Noite. É tranquilo.
Alexandre sorriu surpreso com o alívio que o inundou. Estarei lá. O resto da noite passou em um borrão de reuniões de rotina e teleconferências, mas Alexandre percebeu que sua atenção se desviava constantemente para o relógio. Às 22h45, ele estava sentado no café da meia-noite, um café simples que parecia não ter sido atualizado desde os anos 80, perfeito para uma conversa particular. Isabela chegou às 23h15, tendo trocado seu uniforme de garçonete por jeans e um suéter simples que de alguma forma a fazia parecer mais jovem e vulnerável. Ela havia soltado o cabelo e Alexandre percebeu que ela era ainda mais bonita do que ele pensara inicialmente. Obrigada por esperar, disse ela deslizando para o assento à sua frente. Obrigado por vir. Alexandre respondeu, sinalizando para a garçonete por 2 cafés. Não tinha certeza se você viria. Isabela envolveu as mãos em sua xícara quando chegou como se buscasse calor. Eu quase não vim. Isso vai contra todos os instintos de sobrevivência que desenvolvi nos últimos 2 anos. 2 anos, Alexandre repetiu. É há quanto tempo você está fugindo? O sorriso de Isabela foi triste. Fugir implica que tenho para onde ir. Eu tenho me escondido. De quem? Alexandre se inclinou para a frente, sua voz gentil, mas insistente. Isabela ficou em silêncio por tanto tempo que Alexandre começou a pensar que ela não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era pouco mais que um sussurro. Do meu ex-noivo, da família dele, de pessoas que matariam para garantir que certas verdades nunca viessem à tona. Alexandre sentiu gelo se formar em suas veias. Matariam... Você perguntou quem eu realmente sou, disse Isabela, encontrando seus olhos diretamente. Meu nome é Isabela von Habsburg. Há 3 anos eu era a herdeira de um império têxtil avaliado em 800 milhões de dólares. Eu tinha um PhD em negócios internacionais por Oxford, falava 6 línguas e estava noiva para me casar com o filho de uma das mais proeminentes famílias de banqueiros da Áustria. A xícara de café de Alexandre congelou a meio caminho de seus lábios. Von Habsburg. Ele conhecia o nome. Antiga nobreza austríaca com interesses comerciais abrangendo 3 continentes. Mas a empresa havia entrado em colapso em meio a um escândalo. As acusações de desvio de dinheiro, disse ele lentamente, as peças se encaixando. Isabela sentiu a dor tremeluzindo em suas feições. 50 milhões de dólares supostamente transferidos para contas offshore em meu nome, exceto que eu nunca vi um centavo disso. Meu noivo, Victor Kner, vinha saqueando sistematicamente a empresa por meses. Quando o conselho descobriu o roubo, ele garantiu que todas as evidências apontassem para mim. Seu próprio noivo a incriminou. A voz de Alexandre carregava descrença e raiva crescente. Brilhantemente, disse Isabela amargamente. Ele tinha acesso às minhas senhas, minhas assinaturas, minhas contas privadas. Quando percebi o que estava acontecendo, eu estava enfrentando 20 anos de prisão por crimes que não cometi. As mãos de Alexandre se fecharam em punhos. A história era horrível o suficiente, mas a maneira casual como Isabela a descreveu como se tivesse aceitado a traição como inevitável o deixou furioso. Como você escapou? Ele perguntou. Minha avó, disse Isabela, sua voz suavizando um pouco. Ela nunca acreditou que eu era culpada. Ela liquidou seus bens pessoais e me comprou tempo suficiente para desaparecer antes que o mandado de prisão fosse executado. Nova identidade, novo passaporte, nova vida. E Victor, a expressão de Isabela endureceu. Casou-se com seu plano B, minha prima mais nova Helena, 6 meses depois. A família o acolheu de braços abertos, grata por ele os ter salvado da minha suposta traição. A última vez que eu vi ele estava concorrendo ao parlamento em uma plataforma de reforma financeira e ética. Alexandre a encarou, sua mente girando. A mulher sentada à sua frente, esta mulher inteligente e digna, servindo mesas para sobreviver, já havia comandado salas de reuniões e negociações internacionais. A injustiça daquilo fez seu peito se apertar de raiva. Isabela, disse ele com cuidado, tem que haver evidências, registros financeiros, filmagens de segurança, algo que possa provar sua inocência. Passei 18 meses tentando encontrar, respondeu Isabela. Victor foi meticuloso. Cada pista leva de volta a mim. Cada testemunha desapareceu ou mudou sua história. Mesmo que eu pudesse provar minha inocência, teria que aparecer para fazer isso. E no momento em que eu mostrar meu rosto na Europa, eles te matariam, Alexandre concluiu. Isabela assentiu. A família de Victor tem conexões em todos os lugares.
Governo, polícia, finanças internacionais. Não sou apenas uma fugitiva, Alexandre. Sou uma ponta solta que ameaça toda a operação deles. Alexandre se recostou, processando tudo o que ela lhe contara. Isabella von Habsburg, brilhante e educada, traída da pior maneira possível por alguém em quem confiava seu coração. Não era de admirar que ela o tivesse avisado sobre a vigilância. Ela sabia em primeira mão o quão perigosos homens poderosos podiam ser. Por que você me contou isso? Ele perguntou finalmente. Isabella ficou quieta por um momento, estudando seu rosto. Porque ontem você provou que é diferente. A maioria dos homens em sua posição teria ignorado meu aviso, presumido que eu estava passando dos limites, mas você ouviu. Você agiu. E... Ela hesitou. E estou cansada de estar sozinha. Algo mudou no peito de Alexandre. Um instinto protetor tão forte que o surpreendeu. Esta mulher havia perdido tudo. No entanto, ela ainda arriscou ser exposta para ajudar um estranho. Ela era extraordinária e estava sobrevivendo por conta própria há 2 anos. Você não está mais sozinha, disse ele baixinho. Os olhos de Isabella se encheram de lágrimas que ela rapidamente piscou para longe. Alexandre, você não entende o que está oferecendo. Ser associado a mim é perigoso. Se o pessoal de Victor descobrir que você sabe quem eu sou... Deixe que eu me preocupe com o pessoal de Victor, interrompeu Alexandre, sua voz carregando o aço que construiu seu império. Eu não me tornei bilionário recuando de brigas. Pela primeira vez desde que começara sua história, Isabella sorriu um sorriso real que transformou todo o seu rosto. Você realmente não sabe no que está se metendo, disse ela. Alexandre estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela com a sua. Então acho que você vai ter que me ensinar. O toque enviou eletricidade através de ambos, e Alexandre viu a respiração de Isabella prender. A atração que estava latente sob a superfície de repente se acendeu complicada por tudo o que eles acabaram de compartilhar. Alexandre, sussurrou Isabella, mas ela não afastou a mão. Eu sei, disse ele suavemente. Isso é complicado, perigoso. Provavelmente a pior ideia que qualquer um de nós já teve. Definitivamente a pior ideia, concordou Isabella, mas ela virou a palma da mão para cima para entrelaçar seus dedos. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, ambos processando a magnitude do que acabara de mudar entre eles. Alexandre nunca conhecera ninguém como Isabella forte o suficiente para sobreviver à traição e ao exílio, inteligente o suficiente para se reinventar, completamente corajosa o suficiente para arriscar tudo para ajudar outra pessoa. E Isabella estava olhando para Alexandre como se ele pudesse ser exatamente aquilo que ela havia desistido de esperar. Então o que acontece agora? Ela perguntou. Alexandre sorriu, sentindo-se mais vivo do que em anos. Agora vamos descobrir como recuperar sua vida. Alexandre Moraes sempre se orgulhou de sua abordagem lógica para os negócios e a vida, mas nada sobre sua crescente obsessão por Isabella von Habsburg fazia sentido. Por 3 dias, ele encontrou desculpas para comer no Terraza Jardins, observando-a trabalhar enquanto fingia conduzir reuniões por telefone. Sua graça sob pressão o fascinava, a maneira como ela lidava com clientes difíceis com uma dignidade que falava de criação nobre. Esta noite era diferente. Esta noite, ele finalmente reuniu coragem para agir. Isabella, disse ele quando ela se aproximou de sua mesa, seu sorriso profissional já no lugar. Você tem planos para depois do trabalho? Ela olhou ao redor do salão, automaticamente um hábito que desenvolvera para avaliar ameaças potenciais. Por que pergunta? Porque tenho algo para lhe mostrar. Algo que pode ajudar com a sua situação. A expressão cuidadosamente controlada de Isabella vacilou. Na última semana, seus encontros noturnos no café se tornaram rotina, mas Alexandre nunca havia mencionado tomar uma atitude em seu nome. Ela deixara claro que qualquer tentativa de investigar seu caso seria perigosa para ambos. Alexandre, nós conversamos sobre isso. Apenas confie em mim. Ele interrompeu gentilmente. Por favor. 1 hora depois, Isabella se viu no banco de trás do Tesla de Alexandre indo em direção ao bairro dos Jardins. Ela trocara seu uniforme de trabalho pelo único vestido bom que possuía, um simples vestido preto que de alguma forma sobreviveu à sua fuga apressada de Viena. Onde estamos indo? Ela perguntou enquanto eles paravam em frente a um prédio que gritava luxo. Meu apartamento, disse Alexandre, e acrescentou rapidamente. Tenho algo para lhe mostrar no meu computador seguro. Algo que acho que você vai querer ver. Isabella hesitou.
Ficar sozinha com Alexandre em sua casa cruzava todas as linhas que ela havia traçado para sua própria proteção, mas a esperança em sua voz era impossível de ignorar. A cobertura de Alexandre era tudo o que Isabela esperava, e nada do que ela havia se preparado emocionalmente. Sim, era luxuosa, com janelas do chão ao teto com vista para o Parque Ibirapuera, obras de arte que pertenciam a museus móveis que custavam mais do que o carro da maioria das pessoas. Mas também era de alguma forma aconchegante, vivida com livros espalhados pelas superfícies e um jogo de xadrez pela metade na mesa de centro. Vinho, ofereceu Alexandre, movendo-se em direção a um bar bem abastecido. Provavelmente não deveria, disse Isabela e então se corrigiu. Na verdade, sim, faz muito tempo que não bebo um bom vinho. Alexandre serviu 2 taças do que Isabela reconheceu imediatamente como um Chateau Margaux. Facilmente R$ 2.000 a garrafa. Ela aceitou com gratidão, notando que a escolha dele revelava um gosto impecável. Então, disse ela, acomodando-se em seu sofá de couro, o que você queria me mostrar? A expressão de Alexandre ficou séria. Ele foi até sua mesa e abriu um laptop digitando o que pareciam ser múltiplas senhas de segurança. Espero que você não fique zangada, disse ele sem se virar. Mas pedi à minha equipe de segurança para fazer uma investigação discreta sobre o seu caso. A taça de vinho de Isabela parou a meio caminho de seus lábios. A Alexandre não. Eu te disse o quão perigoso, nada que pudesse ser rastreado até você, disse ele rapidamente. Mas Isabela, o que eles encontraram? Você precisa ver isso. Ele virou a tela do laptop em direção a ela e a respiração de Isabela prendeu. Registros financeiros preenchiam a tela. Transferências de contas, logs de transações, assinaturas digitais. Mas estes não eram os documentos adulterados que haviam destruído sua vida. Eram registros bancários brutos do tipo que supostamente eram impossíveis de acessar. Como você conseguiu isso? Ela sussurrou. Alexandre sentou-se ao lado dela perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume, algo caro e masculino que fez seu pulso acelerar apesar de tudo. Digamos apenas que tenho recursos que Victor nunca antecipou, disse ele. Olhe para a transação 47B. Isabela se inclinou para frente seu treinamento financeiro, assumindo o controle. A transferência era datada de 6 meses antes de ela ser acusada de desvio, uma transação de teste de $50,000, movendo dinheiro da conta da empresa Habsburg para uma empresa de fachada offshore. Mas a assinatura digital, essa não é minha assinatura, ela sussurrou. A criptografia é completamente diferente. Exatamente, disse Alexandre, sua voz tensa de raiva contida. Victor vinha praticando a falsificação de sua autorização digital por meses. Este foi o teste dele. As mãos de Isabela tremiam enquanto ela rolava por mais documentos. Transação após transação, todas com as tentativas grosseiras de Victor de replicar seu estilo de assinatura. Para um observador casual, poderiam parecer autênticas, mas Isabela conhecia seus próprios protocolos de segurança melhor do que ninguém. Ele ficou descuidado, disse ela, sua voz ficando mais forte à medida que avistava mais inconsistências. Olha, a transação 52C foi processada às 3h47 da manhã, horário de Viena. Eu estava em Londres naquela semana para a cúpula de comércio. Registros de hotel, filmagens de segurança já verificado, disse Alexandre suavemente. Você deu 3 discursos naquele dia, jantou com o ministro do Comércio britânico e seu cartão-chave mostra que você estava em seu quarto de hotel à meia-noite. Fisicamente impossível você ter autorizado essa transferência. Isabela encarou a tela, anos de raiva impotente se cristalizando em algo mais nítido, mais focado. Pela primeira vez desde que seu mundo desmoronou, ela tinha evidências reais, provas que poderiam inocentá-la e expor Victor pelo que ele realmente era. Por quê? Ela sussurrou, virando-se para encarar Alexandre. Por que você arriscaria isso por mim? Os olhos cinzentos de Alexandre encontraram os dela diretamente, e Isabela viu algo ali que fez sua respiração prender. Não pena, não caridade, mas algo mais profundo e perigoso. Porque o que aconteceu com você foi errado, disse ele simplesmente. E porque você é extraordinária, Isabela. Você merece justiça. O ar entre eles se carregou de eletricidade. Isabela estava agudamente ciente de quão próximos eles estavam sentados, como a manga de Alexandre roçava em seu braço nu, como seus olhos continuavam caindo para seus lábios. Esta evidência, disse ela, lutando para se concentrar na tela do laptop em vez da maneira como Alexandre a olhava.
É o suficiente para limpar meu nome, mas Victor ainda tem muito poder na Europa. Mesmo com a prova, ele poderia fazer isso desaparecer antes que chegue às pessoas certas. Então, nós garantimos que chegue a todos, disse Alexandre. Simultaneamente, todas as principais publicações financeiras, agências de aplicação da lei e órgãos reguladores na Europa. Tornamos impossível suprimir. Isabela riu um som entre esperança e histeria. Você faz parecer tão simples. Dinheiro torna muitas coisas simples, respondeu Alexandre. Então sua expressão ficou mais séria. Mas Isabela, uma vez que fizermos isso, não há como voltar atrás. Victor saberá exatamente quem a ajudou. Minha empresa se tornará um alvo. Isabela se levantou abruptamente, caminhando até as janelas que davam para a cidade cintilante. Alexandre estava oferecendo a ela tudo com que sonhava. Vindicação, justiça, a chance de recuperar sua vida roubada. Mas o custo? Não posso pedir que você faça isso, disse ela sem se virar. Você já arriscou demais. Ela ouviu Alexandre se mover atrás dela, sentiu sua presença antes mesmo de suas mãos pousarem gentilmente em seus ombros. Você não está pedindo, disse ele baixinho. Eu estou oferecendo. Isabela se virou em seus braços e, de repente, eles estavam mais próximos do que a propriedade permitia perto o suficiente para que ela pudesse ver os reflexos dourados em seus olhos cinzentos, sentir o calor irradiando de sua pele. Alexandre, ela sussurrou, mas não se afastou. Eu sei, disse ele, sua voz rouca. Isso é complicado. Você está fugindo de pessoas que querem te destruir. Eu estou me oferecendo para travar uma guerra contra criminosos internacionais e mal nos conhecemos. Mal nos conhecemos, repetiu Isabela, mas suas mãos, de alguma forma, encontraram o caminho para o peito dele, sentindo a batida constante de seu coração através de sua camisa, cara. Diga-me para parar, disse Alexandre, sua cabeça se abaixando em direção à dela. Diga-me que esta é uma ideia terrível e eu te levo para casa agora mesmo. Isabela olhou para ele, este homem impossível que aparecera em sua vida, como algo de um conto de fadas rico o suficiente para comprar justiça, poderoso o suficiente para enfrentar seus inimigos, e de alguma forma convencido de que ela valia o risco. É uma ideia terrível, ela sussurrou. Absolutamente catastrófica, concordou Alexandre, seus lábios agora a centímetros dos dela. Nós dois poderíamos perder tudo. Tudo, ele confirmou seu polegar traçando a linha de sua mandíbula. Em vez de terminar a frase, Isabela ficou na ponta dos pés e o beijou. No momento em que seus lábios se tocaram, 2 anos de controle cuidadoso se estilhaçaram como vidro. Os braços de Alexandre a envolveram, puxando-a para si, e Isabela se sentiu afogando em sensações que havia esquecido que existiam. Ele beijava como conduzia negócios com foco total e eficácia devastadora. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Bem, disse Alexandre, sua voz rouca de desejo. Isso foi inesperado. Isabela riu, surpreendendo a si mesma. Qual parte, o beijo ou o fato de que estou considerando deixar você destruir um sindicato do crime internacional em meu nome? Ambos, respondeu Alexandre, e então ficou sério. Isabela, preciso que você entenda. Se fizermos isso, se expusermos Victor, não há garantia de que sua antiga vida estará lá esperando por você. Sua empresa se foi. Sua família escolheu o lado dele, seus círculos sociais. Eu sei, disse Isabela suavemente, mas talvez isso não seja tão ruim. Talvez seja a hora de uma vida completamente nova. O sorriso de Alexandre foi lento e devastador. Tem certeza, porque uma vez que começarmos esta guerra, a única saída é a vitória. Isabela pensou em tudo o que havia perdido: sua fortuna, sua reputação, sua confiança no amor. Então, ela olhou para Alexandre, este homem impossível que havia entrado em sua vida e lhe oferecido esperança quando ela havia desistido de acreditar nela. Então é melhor garantirmos que vamos vencer, disse ela. O sorriso de Alexandre em resposta foi de pura satisfação predatória. Ah, nós vamos vencer. Victor Kner não tem ideia do que está vindo para ele. Como se fosse uma deixa, o telefone de Alexandre vibrou com uma mensagem criptografada. Ele olhou para ela e sua expressão ficou sombria. O que foi? Perguntou Isabela, um medo súbito substituindo o calor que ela estava sentindo. Alexandre mostrou a tela para ela. A mensagem era simples. Ela foi encontrada. Recomendo realocação imediata. Marcos. O sangue de Isabela gelou.
Após 2 anos de esconderijo cuidadoso, o pessoal de Victor finalmente a havia rastreado. Sua vida segura e anônima havia acabado. Quanto tempo temos? Ela perguntou seus instintos de sobrevivência entrando em ação. Não muito, respondeu Alexandre, mas sua voz carregava determinação de aço em vez de medo. Arrume o que você não pode substituir. Você vai ficar comigo até que isso termine. Isabela o encarou este homem que estava se oferecendo para virar sua vida inteira de cabeça para baixo por alguém que conhecia há menos de uma semana. Você é louco, disse ela. Provavelmente, concordou Alexandre. Mas também tenho certeza absoluta de que perder você agora seria o maior erro da minha vida. Lá fora, a cidade brilhava com milhões de luzes, cada uma representando alguém vivendo sua existência segura e previsível. Mas dentro da cobertura de Alexandre Moraes, 2 pessoas estavam prestes a embarcar na aposta mais perigosa de suas vidas por justiça, por verdade e por um amor que floresceu nas sombras de uma conspiração internacional. A guerra pela liberdade de Isabela estava prestes a começar. O esconderijo que Alexandre arranjara era uma fortaleza disfarçada de suíte de hotel de luxo na região da Avenida Paulista. Segurança 24 horas vidro, à prova de balas e equipamento de vigilância suficiente para deixar o FBI com inveja. Mas enquanto Isabela estava na janela observando a rua abaixo, ela se sentia mais presa do que protegida. 3 dias se passaram desde que o pessoal de Victor a encontrou, e o peso de arrastar Alexandre para seu pesadelo estava esmagando seu espírito. Ela o observou se transformar de C e U de sucesso em homem caçado, recebendo ligações cada vez mais agressivas de parceiros de negócios, exigindo explicações para suas súbitas medidas de segurança. O acordo de Xangai está desmoronando, disse Alexandre encerrando outra tensa chamada telefônica. Meus investidores acham que perdi o juízo movendo a empresa para o que eles estão chamando de modo fortaleza sem explicação. Isabela se virou da janela, a culpa a corroendo como ácido. Alexandre havia perdido 15 milhões de dólares em contratos cancelados nas últimas 72 horas, tudo porque decidiu protegê-la. Isso foi um erro, disse ela baixinho. Eu deveria ir esta noite, desaparecer de novo antes que você perca tudo. A expressão de Alexandre endureceu. Já passamos por isso, Isabela. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Olhe ao redor, Alexandre. Isabela gesticulou para o quarto fortemente seguro. Isto não é viver. Isto é uma prisão. E por quê? Por uma mulher que você conhece há 2 semanas, as palavras atingiram seu alvo. A mandíbula de Alexandre se contraiu e Isabela viu algo vacilar em seus olhos. Dúvida talvez, ou a primeira rachadura em sua resolução. Não, disse ele, sua voz perigosamente quieta. Não reduza o que temos a uma linha do tempo. O que nós temos? Isabela desafiou sua voz se elevando. Alguns beijos roubados, algumas conversas tarde da noite. Você está destruindo sua vida por alguém que não lhe trouxe nada além de perigo. Alexandre a encarou por um longo momento, e Isabela viu o exato momento em que suas palavras o atingiram. A certeza em seus olhos vacilou, substituída pelo cálculo frio que construiu seu império. Talvez você esteja certa, disse ele finalmente. Talvez eu tenha estado pensando com algo diferente do meu cérebro. As palavras atingiram Isabela como golpes físicos, mesmo que ela estivesse tentando provocar exatamente essa reação. Ela queria que ele fosse embora, que se salvasse antes que Victor o destruísse também. Mas ouvi-lo realmente questionar a conexão deles parecia como morrer. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais alguma coisa, o telefone seguro de Alexandre tocou. Ele atendeu com uma eficiência afiada que lembrou a Isabela do C e o arrogante que ela conheceu. Moraes. Isabela observou seu rosto mudar enquanto ele ouvia, viu o sangue sumir de suas bochechas. Quando? Ele perguntou bruscamente. Quão ruim? Mais silêncio. Então a mão de Alexandre se fechou em um punho. Estarei aí em 20 minutos. Ele desligou e se virou para Isabela, sua expressão sombria. Houve um incidente na minha sede. Violação de segurança. Arquivos roubados. 2 funcionários hospitalizados. Sua voz era completamente plana, desprovida de emoção. O pessoal de Victor acabou de escalar as coisas. Isabela sentiu seu mundo desmoronar. Era exatamente o que ela temia, o que tentara evitar ao afastar Alexandre. Victor não estava mais apenas caçando-a. Ele estava destruindo sistematicamente todos que tentavam ajudá-la. Alexandre, sinto muito. Não, ele interrompeu sua voz como gelo. Apenas não.
Preciso lidar com isso. Ele já estava se movendo em direção à porta pegando sua jaqueta e as chaves do carro. Isabela o observou se preparar para sair, viu-o reconstruir as paredes que ela passou 2 semanas ajudando-o a derrubar. E quanto a nós, ela perguntou, odiando o quão pequena sua voz soava. Alexandre parou na porta, a mão na maçaneta. Quando ele se virou para ela, sua expressão era a mesma que ele usava em salas de reuniões. Profissional distante, intocável. Não existe nós, Isabela. Existe apenas um empresário que tomou uma série de decisões cada vez piores e uma mulher que precisa encontrar uma maneira diferente de resolver seus problemas. A porta se fechou atrás dele com uma finalidade devastadora. Isabela ficou sozinha no esconderijo, cercada por um luxo que parecia uma zombaria. Ela conseguiu o que queria. Alexandre estava indo embora, protegendo-se de sua situação tóxica. Então, por que a vitória parecia o pior tipo de derrota? Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sentiu minha falta querida. Hora de voltar para casa. V. Victor a encontrara de novo, mas desta vez ela não tinha protetor nem esperança, ninguém disposto a ficar com ela contra o monstro que roubou sua vida. Alexandre se fora provavelmente já se arrependendo de cada momento que passou tentando salvá-la. Isabela arrumou sua única mala com precisão mecânica. Ela já havia fugido antes, poderia fugir de novo. Talvez desta vez ela encontrasse um lugar longe o suficiente para que Victor eventualmente perdesse o interesse. Talvez ela aprendesse a parar de esperar por resgate, parar de acreditar em contos de fadas sobre homens poderosos que realmente se importavam com a justiça. Enquanto se preparava para desaparecer de volta ao anonimato, Isabela se permitiu um último olhar ao redor da suíte, onde brevemente acreditou no amor novamente. A xícara de café de Alexandre ainda estava na mesa lateral, seu jogo de xadrez pela metade no tabuleiro. Evidências de uma vida que ela foi tola o suficiente para pensar que poderia compartilhar. Ela estava alcançando a maçaneta quando a porta se abriu do lado de fora. Marcos, o chefe de segurança de Alexandre, entrou com outros 3 homens em ternos caros. O sangue de Isabela gelou. Alexandre os enviara para garantir que ela saísse em silêncio. Ou pior, o pessoal de Victor de alguma forma se infiltrara na equipe de Alexandre. Doutora von Habsburg, disse Marcos formalmente. Por favor, afaste-se da porta. O coração de Isabela batia forte enquanto ela calculava suas chances de escapar. 0. Ela percebeu que esses homens eram profissionais e ela estava presa em um quarto 20 andares acima da rua. Eu já estava de saída, disse ela tentando manter a voz firme. Não, respondeu Marcos. A senhora vem conosco. Ordens do Sr. Moraes. A confusão de Isabela deve ter transparecido em seu rosto porque a expressão profissional de Marcos suavizou um pouco. Há algo que a senhora precisa saber sobre o que aconteceu no escritório hoje, disse ele. Algo que o Sr. Moraes descobriu que muda tudo. 30 minutos depois, Isabela se encontrava no escritório particular de Alexandre, mas parecia uma zona de guerra. Telas de computador haviam sido estilhaçadas, arquivos arrombados, papéis espalhados por toda parte. E no centro de tudo estava Alexandre olhando para uma única fotografia com uma expressão de pura fúria. Ele ergueu o olhar quando ela entrou e Isabela viu algo em seus olhos que a fez prender a respiração. Não a distância fria da briga anterior, mas algo muito mais perigoso. Victor cometeu um erro, disse Alexandre baixinho mostrando a fotografia. Ele ficou descuidado. Isabela se aproximou e seu coração parou. A foto a mostrava entrando no esconderijo há 3 dias, mas não foi tirada da rua. Foi tirada de dentro do prédio de Alexandre por alguém com acesso aos andares executivos. Alguém do meu conselho tem passado informações para o Victor, continuou Alexandre, sua voz mortalmente calma. Alguém em quem confiei por anos tem nos armado desde o início. Isabela encarou a foto, sua mente acelerada. Quem? O sorriso de Alexandre era puramente predatório. David Chain, meu amigo mais antigo parceiro de negócios por 15 anos, e aparentemente o homem de Victor infiltrado desde o primeiro dia. A traição na voz de Alexandre era devastadora. Isabela entendeu agora por que ele parecera tão quebrado quando saiu descobrindo que seu amigo mais próximo o havia traído, ajudado a orquestrar o ataque à sua empresa e seus funcionários. Alexandre, disse ela suavemente. Sinto muito. Não sinta? Ele respondeu levantando-se com uma graça letal. Esteja pronta para a guerra porque Davi acabou de nos dar a chave para destruir toda a operação de Victor. O pulso de Isabela acelerou. O que você quer dizer?
Alexandre foi até seu cofre danificado digitando um código complexo. Quando abriu, ele retirou uma pasta de arquivo grossa. David pensou que estava alimentando Victor com informações sobre nossos movimentos, explicou Alexandre. Mas o que ele realmente fez foi documentar cada comunicação, cada transação, cada pedaço de evidência que prova a culpa de Victor. Ele tem mantido registros de seus próprios crimes. As mãos de Isabela tremiam enquanto ela abria a pasta. Dentro, havia registros bancários, comunicações criptografadas, itinerários de viagem, um mapa completo da rede criminosa de Victor abrangendo 3 continentes. Isso é tudo, ela sussurrou. Nomes, datas, valores, toda a operação de Victor está aqui. David era o homem da mala de Victor, disse Alexandre sombriamente. Cada pagamento, cada suborno, cada assassinato de aluguel, tudo passou pelas empresas de fachada de David. Ele pensou que estava se protegendo mantendo registros detalhados. Em vez disso, ele nos entregou a cabeça de Victor em uma bandeja de prata. Isabela olhou para Alexandre vendo o homem que construiu um império do nada, que sobreviveu à traição de seu amigo mais próximo e emergiu mais forte. O que fazemos com isso? Ela perguntou. O sorriso de Alexandre era afiado o suficiente para cortar vidro. Acabamos com isso esta noite. 4 horas depois, Isabela estava no escritório restaurado de Alexandre. Sua equipe havia feito milagres limpando os danos, observando-o coordenar a operação de desmantelamento mais complexa que ela já testemunhara. Ele tinha contatos no FBI, na Interpol e em agências reguladoras financeiras em 3 países, todos de prontidão para receber despejos de dados simultâneos que destruiriam o império de Victor em questão de horas. Isabela, disse Alexandre pausando sua orquestração para olhá-la diretamente. Uma vez que fizermos isso, não há como voltar atrás. Victor saberá exatamente quem o destruiu. Você está pronta para isso. Isabela pensou em tudo que Victor havia roubado dela. Sua fortuna, sua reputação, sua fé no amor. Então, ela olhou para Alexandre que arriscou tudo para lhe dar justiça. Estou pronta há 2 anos, disse ela com firmeza. Alexandre assentiu, depois se dirigiu à sua equipe reunida. Senhores, executem a Operação Habsburg. O que se seguiu foi o ataque mais precisamente coordenado que Isabela já testemunhara. No espaço de 30 minutos, o império criminoso de Victor Kner desmoronou completamente. Contas bancárias congeladas, mandados de prisão, emitidos evidências criminais, entregues às agências de aplicação da lei em toda a Europa e América do Norte. Isabela assistiu a tudo se desenrolar ao lado de Alexandre, maravilhada com o homem que orquestrou sua salvação com a mesma eficiência implacável que aplicava às aquisições corporativas. Está feito, disse Alexandre finalmente fechando seu laptop. Victor Kner está acabado. Isabela sentiu as lágrimas que segurava há anos finalmente fluírem livremente. Após 2 anos fugindo, se escondendo, sobrevivendo de migalhas de esperança, finalmente acabou. Victor passaria o resto de sua vida na prisão, e ela estava livre. Alexandre, disse ela, virando-se para encará-lo. O que você fez, eu nunca poderei te pagar. Eu não quero pagamento, respondeu Alexandre, sua voz mais suave agora que a operação estava completa. Eu quero um pedido de desculpas. Isabela piscou confusa. Um pedido de desculpas por esta tarde, esclareceu Alexandre aproximando-se. Por tentar me convencer de que me importar com você era um erro por sugerir que o que temos não é real. O coração de Isabela se apertou de culpa. Alexandre, eu estava tentando te proteger. Eu sei, disse ele gentilmente erguendo a mão para acariciar seu rosto. E eu entendo o porquê. Mas, Isabela, no momento em que te conheci, tudo mudou. Minhas prioridades, meus objetivos, o que eu achava que importava. Você não me arrastou para o perigo. Você me mostrou pelo que valia a pena lutar. Isabela se inclinou em seu toque, sentindo o último de seus muros desmoronar. Pensei que tinha te perdido para sempre quando você saiu. Você nunca poderia me perder, disse Alexandre com firmeza. Eu estava com raiva, magoado, com medo de quão completamente você virou meu mundo de cabeça para baixo. Mas perder você, impossível. Isabela sorriu por entre as lágrimas. Então, o que acontece agora? Estou livre. Victor está na prisão. E nós 2 ainda estamos vivos. O que fazemos com um final feliz? O sorriso de Alexandre em resposta foi suave e cheio de promessas. Agora construímos algo novo juntos. 6 meses após o império de Victor Kner desmoronar, Isabela von Habsburg estava na sala de reuniões da Moraes Industries,
dirigindo-se a um grupo de investidores internacionais com a confiança de alguém que nunca duvidou de seu lugar à mesa. A transformação era notável. A garçonete cautelosa se fora substituída pela executiva brilhante que ela sempre deveria ser. O primeiro trimestre da Fundação Habsburg excedeu todas as projeções, relatou Isabela, sua voz carregando a autoridade que vinha de uma genuína expertise. Repatriamos com sucesso mais de 200 milhões de dólares em ativos roubados e fornecemos assistência jurídica a 47 vítimas de crimes financeiros internacionais. Alexandre observava de sua posição na cabeceira da mesa de conferência, o orgulho irradiando de cada linha de seu corpo. Criar a Fundação Habsburg fora ideia dele uma maneira de Isabela recuperar o trabalho de sua vida enquanto ajudava outros que sofreram injustiças semelhantes. Vê-la comandar a sala o lembrava porque ele se apaixonara por sua inteligência antes mesmo de beijá-la. Trabalho impressionante, doutora von Habsburg, disse Margaret Chan, a substituta de David no conselho. O sucesso da fundação reflete excepcionalmente bem o compromisso da Moraes Industries com a responsabilidade social corporativa. Isabela sorriu, aceitando o elogio com elegância. Obrigada, senhora Chan. O sucesso da fundação é, na verdade, um testemunho da visão do senhor Moraes e da equipe excepcional que ele montou. Quando a reunião terminou e os investidores saíram, Alexandre se aproximou de Isabela com 2 xícaras de café, um ritual que eles desenvolveram ao longo de meses trabalhando juntos para reconstruir a reputação dela e a segurança da empresa dele. Você foi magnífica, disse ele entregando-lhe a xícara. Vê-la em seu elemento nunca fica velho. Isabela aceitou o café com um sorriso que fez o coração de Alexandre pular uma batida. Elogios te levarão a qualquer lugar, senhor Moraes. Estou contando com isso, respondeu Alexandre, e então ficou mais sério. Isabela, há algo que eu queria discutir com você. Antes que ele pudesse continuar, a assistente de Isabela apareceu na porta. Doutora von Habsburg, há alguém aqui para vê-la. Ela diz que é da família. A xícara de café de Isabela congelou a meio caminho de seus lábios. Família significava Áustria, significava complicações que ela esperava que estivessem permanentemente em seu passado. Quem é? Isabela perguntou com cuidado. Helena Kner, respondeu a assistente. Ela diz que é sua prima. O rosto de Isabela ficou pálido. Helena, a esposa de Victor, a mulher que se casou com o traidor de Isabela e herdou a vida que deveria ter sido dela. O que ela poderia querer? Devo mandá-la embora? Alexandre perguntou imediatamente protetor. Isabela considerou por um momento, depois balançou a cabeça. Não preciso enfrentar isso. Você fica comigo sempre, respondeu Alexandre sem hesitação. Helena entrou na sala de conferências como uma mulher carregando o peso do mundo. Aos 26 anos, ela era bonita da maneira frágil da aristocracia europeia, mas seus olhos continham sombras que falavam de trauma recente. Ela vestia luto de viúva. Isabela percebeu com surpresa. Isabela? Disse Helena, sua voz pouco mais que um sussurro. Obrigada por me receber. Helena, a voz de Isabela era cuidadosamente neutra. Tenho que admitir, estou surpresa. A última vez que ouvi você estava felizmente casada com meu ex-noivo. A compostura de Helena rachou um pouco. Victor está morto. As palavras pairaram no ar como uma bomba. Isabela sentiu Alexandre ficar tenso ao seu lado, seus instintos protetores em alerta máximo. Morto, repetiu Isabela. Como suicídio, disse Helena, sua voz oca. 3 dias após sua prisão. Ele não conseguiu encarar a perspectiva de passar a vida na prisão. Então Ela parou incapaz de terminar. Isabela sentiu uma mistura complexa de emoções. Alívio por seu algoz ter partido, culpa por sentir esse alívio e uma inesperada simpatia pela mulher que fora a vítima final de Victor. Sinto muito por sua perda, disse Isabela, e era sincero. O que quer que Helena tivesse feito, ela claramente pagara um preço. Não sinta, respondeu Helena amargamente. Victor era um monstro. Foi preciso a morte dele para eu entender o quão completamente ele manipulou todos nós. Ela pegou um envelope grosso em sua bolsa. Victor deixou uma confissão, continuou Helena. Tudo o que ele fez com você, com a empresa da sua família, com dezenas de outras vítimas. Ele documentou tudo pensando que poderia usar como alavanca se fosse pego. Em vez disso, é a prova da sua completa inocência. As mãos de Isabela tremiam enquanto ela aceitava o envelope. Dentro havia páginas da caligrafia de Victor. Admissões detalhadas de culpa.
explicações de como ele a incriminou, listas de cúmplices e vítimas. Por que você está me trazendo isso? Perguntou Isabela. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Porque eu o ajudei a te destruir. Acreditei nas mentiras dele sobre sua culpa, comemorei quando ele salvou a família da sua traição. Eu até usei seu anel de noivado, morei na casa que ele comprou com seu dinheiro roubado. Fui cúmplice em cada crime mesmo que não entendesse o que estava fazendo. Isabela estudou o rosto de sua prima, vendo remorso genuíno ao lado da dor e da culpa. Helena, disse ela gentilmente, Victor manipulou você também. Você foi tanto vítima dele quanto eu. Fui, Helena se desafiou. Ou escolhi acreditar na versão dele porque era mais fácil do que questionar o homem que eu amava. Eu poderia ter investigado, poderia ter exigido provas de sua culpa. Em vez disso, deixei-me ser comprada com luxo e status. Alexandre, que ficara em silêncio durante toda a troca, finalmente falou. O que você quer de Isabela? Ele perguntou diretamente. Helena se endireitou encontrando alguma reserva interna de dignidade Habsburg. Quero me redimir, disse ela. As autoridades austríacas liberaram os bens restantes de sua família. As propriedades, a coleção de arte, os fundos fiduciários que Victor não conseguiu liquidar. Como viúva de Victor, eles legalmente pertencem a mim agora. Quero transferi-los de volta para você onde eles pertencem. Isabela encarou sua prima em choque. O patrimônio dos Habsburg valia pelo menos 50 milhões de dólares. Dinheiro que poderia financiar o trabalho de sua fundação, por décadas restaurar sua posição social na Europa, devolver a vida que Victor havia roubado. Helena, isso é incrivelmente generoso, mas não posso aceitar. Sim, você pode, interrompeu Helena com firmeza. Não é generosidade, Isabela, é justiça. Esse dinheiro sempre foi seu. Estou apenas devolvendo o que foi roubado. Isabela olhou para Alexandre, que assentiu encorajadoramente, depois de volta para Helena. O que você vai fazer? Perguntou Isabela. Se você abrir mão da herança, como vai viver? Helena sorriu tristemente. Vou fazer o que você fez. Recomeçar. Construir algo real em vez de viver de riqueza roubada. Talvez você precise de alguém na fundação que entenda o sistema legal europeu. Isabela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Isso era redenção em sua forma mais pura, não apenas para si mesma, mas para o nome de sua família, para cada relacionamento que Victor envenenara com suas mentiras. A fundação poderia usar uma diretora de operações europeias, disse Isabela lentamente. Alguém que fale a língua, entenda a cultura, tenha conexões nos lugares certos. O rosto de Helena se iluminou com a primeira felicidade genuína que Isabela vira nela. Seria uma honra. Alexandre deu um passo à frente, estendendo a mão para Helena. Bem-vinda à equipe, senhora Kner. Na verdade, disse Helena, apertando a mão dele. Estou pensando em voltar a usar meu nome de solteira, Helena von Habsburg, se for aceitável para a chefe da família. Isabela riu, sentindo-se mais leve do que em anos. A chefe da família ficaria encantada em tê-la de volta onde você pertence. Enquanto Helena saía para iniciar o processo legal de transferência dos ativos, Isabela se viu sozinha com Alexandre na sala de conferências que havia sediado tantos momentos cruciais em seu relacionamento. Então, disse Alexandre, acomodando-se na cadeira ao lado da dela, você agora vale aproximadamente 80 milhões de dólares. Você tem o nome de sua família restaurado e está dirigindo uma das fundações de caridade mais bem-sucedidas da América do Norte. Como é ter sua vida de volta? Isabela considerou a pergunta seriamente. 6 meses atrás, ela era uma garçonete fugitiva sem esperança de recuperar sua identidade. Agora, ela tinha riqueza, status, propósito e algo ainda mais precioso: o amor de um homem que arriscou tudo para ajudá-la a encontrar justiça. Parece um começo, disse ela finalmente, como se tudo o que veio antes fosse apenas preparação para o que vem a seguir. E o que vem a seguir? Alexandre perguntou, embora seu tom sugerisse que ele tinha suas próprias ideias. Isabela sorriu, sentindo-se travessa pela primeira vez em anos. Bem, há um pequeno problema que precisamos resolver. Qual? Alexandre perguntou de repente, preocupado. Estamos trabalhando juntos há 6 meses e você ainda não me convidou oficialmente para um encontro de verdade, disse Isabela, seus olhos brilhando. Estou começando a achar que você não leva este relacionamento a sério. A expressão preocupada de Alexandre se transformou em riso. Você está absolutamente certa. É uma terrível negligência da minha parte. Ele se levantou formalmente e depois se virou para ela com uma seriedade exagerada. Doutora, Isabela von Habsburg,
Você me daria a honra de jantar comigo esta noite em algum lugar com menus de verdade, em vez de embalagens de delivery e documentos financeiros. Isabela fingiu considerar o convite com cuidado. Suponho que eu poderia arranjar um espaço na minha agenda, mas tenho padrões muito altos para primeiros encontros, Sr. Moraes. Espero que esteja preparado para me impressionar. Minha senhora, disse Alexandre com um sorriso que fez o pulso de Isabela acelerar. Venho me preparando para impressioná-la desde o momento em que você me passou aquele bilhete de aviso. Esta noite vou com tudo. Ao anoitecer, Isabela estava em seu apartamento, um lugar lindo que Alexandre a ajudara a encontrar quando ela finalmente se sentiu segura o suficiente para parar de se esconder, preparando-se para o que parecia ser o primeiro encontro mais importante de sua vida. Era ridículo, na verdade. Ela e Alexandre haviam passado por tudo juntos: perigo, traição, colaboração profissional e beijos roubados suficientes para alimentar uma dúzia de romances. Mas, de alguma forma, isso parecia diferente oficial, como se eles estivessem finalmente livres para explorar o que poderiam ser juntos, sem a sombra das ameaças de Victor pairando sobre eles. A batida em sua porta veio exatamente às 19 horas, a pontualidade sendo um dos hábitos corporativos mais cativantes de Alexandre. Isabela abriu e o encontrou segurando um buquê de rosas brancas austríacas parecendo devastadoramente bonito, em um terno azul marinho, que enfatizava seus ombros largos e olhos cinzentos. Para a dama, disse ele oferecendo as flores com uma leve reverência que conseguiu ser ao mesmo tempo brincalhona e genuinamente romântica. Rosas austríacas, disse Isabela aceitando o buquê. Como você sabia que eram as minhas favoritas? Palpite de sorte, respondeu Alexandre. Mas sua expressão satisfeita sugeria que ele havia feito sua pesquisa. Pronta para a noite de sua vida, Isabela sorriu, sentindo-se a mulher mais sortuda do mundo. Com você, estou pronta desde o momento em que você decidiu que eu valia a pena ser salva. A expressão de Alexandre ficou séria por um momento. Isabela, você se salvou. Eu apenas dei apoio. Nós nos salvamos, corrigiu Isabela, ficando na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. E agora vamos ver o que vem a seguir. Enquanto saíam para a noite paulistana, Isabela refletiu sobre a jornada impossível que os uniu, desde o momento em que ela avisou um estranho sobre vigilância, até este primeiro encontro perfeito. Cada passo os levara mais perto de algo que nenhum dos dois esperava encontrar. Um amor pelo qual valia a pena lutar, uma parceria construída em respeito mútuo e valores compartilhados, e a promessa de um futuro que poderiam construir juntos. A guerra havia acabado, a cura havia começado, e o amor, como sempre, encontrou uma maneira de triunfar, até mesmo sobre as circunstâncias mais sombrias. Um ano depois, Isabela estava no mesmo salão do Terraza Jardins, onde conhecera Alexandre, mas tudo havia mudado. Em vez de usar um uniforme de garçonete, ela estava vestida com um elegante vestido esmeralda que complementava seu anel de noivado, uma peça vintage, deslumbrante que Alexandre escolhera porque o lembrava de seus olhos. Esta noite era a primeira gala anual da Fundação Habsburg, e o restaurante fervilhava com a elite de São Paulo, todos reunidos para celebrar o notável sucesso da organização. Senhoras e senhores, disse Isabela do pequeno palco que a equipe de Alexandre montara. Quando comecei a trabalhar nesta sala há 2 anos, nunca imaginei que estaria aqui como sua anfitriã em vez de sua garçonete. Risadas percorreram a multidão calorosas e apreciativas. Isabela aprendera a ser aberta sobre seu passado, descobrindo que a honestidade sobre sua jornada apenas a tornava uma líder mais cativante. A Fundação Habsburg realizou algo extraordinário em nosso primeiro ano, continuou ela. Recuperamos mais de 300 milhões de dólares em ativos roubados, fornecemos assistência jurídica a 200 vítimas de crimes financeiros e, o mais importante, provamos que justiça tardia não precisa significar justiça negada. Aplausos encheram a sala e Isabela avistou Alexandre em sua mesa perto da frente. Ele a observava com orgulho e amor indisfarçáveis, e ela teve que parar por um momento para se recompor. Mas esta noite não é apenas para celebrar nossas vitórias passadas, disse Isabela, sua voz ficando mais forte. É para anunciar nosso futuro. Estou emocionada em compartilhar que a Fundação Habsburg se expandirá para a Europa no próximo ano com escritórios em Viena, Londres e Genebra. Estamos levando a luta contra o crime financeiro internacional para o nível global. Os aplausos foram estrondosos desta vez.
Isabela trabalhara por meses para tornar essa expansão possível, usando suas conexões restauradas na alta sociedade europeia e a perspicácia de negócios de Alexandre para criar algo sem precedentes. Uma organização de justiça internacional financiada privadamente com recursos para enfrentar os criminosos mais poderosos do mundo. Enquanto o jantar era servido, o mesmo menu que o Terraza Jardins oferecera na noite em que Isabela avisara Alexandre sobre a vigilância, ela se movia pela sala como a anfitriã talentosa que fora treinada para ser desde a infância. Mas agora, ela usava essas habilidades para um propósito que importava, construindo relacionamentos que poderiam ajudar vítimas, em vez de simplesmente manter o status social. Isabela, disse James Morrison, um dos advogados mais proeminentes de São Paulo. Tenho que perguntar, você e Alexandre planejam oficializar essa parceria? Os rumores circulam há meses. Isabela sorriu misteriosamente. Você terá que perguntar ao Alexandre sobre as intenções dele, Sr. Morrison, mas direi que estamos muito felizes com o nosso arranjo atual. Não era inteiramente verdade. Eles estavam felizes, profunda e completamente felizes. Mas Isabela se perguntava há meses quando Alexandre a pediria em casamento. Eles moravam juntos, trabalhavam juntos, compartilhavam tudo de importante em suas vidas, mas Alexandre não mencionara casamento desde o primeiro encontro, quando brincou que o relacionamento deles era o começo de algo permanente. Conforme a noite terminava e os últimos convidados partiam, Isabela se viu sozinha com Alexandre no restaurante vazio. A equipe terminara a limpeza. As flores haviam sido embaladas e eles tinham um salão só para eles. Noite de sucesso, disse Alexandre, puxando-a para seus braços. Você foi magnífica como sempre. Obrigada, respondeu Isabela, acomodando-se confortavelmente em seu peito. Ainda não consigo acreditar como minha vida é diferente da última vez que estive nesta sala. Diferente como... Alexandre perguntou, embora seu tom sugerisse que ele sabia exatamente o que ela queria dizer. 2 anos atrás eu estava me escondendo do meu passado com medo de confiar em alguém convencida de que nunca mais teria uma vida de verdade, disse Isabela. Esta noite estou planejando expansões internacionais, organizando galas para a sociedade paulistana. E... Ela hesitou, então decidiu ser direta, e me perguntando por que o homem que amo ainda não me pediu em casamento. Alexandre ficou muito quieto contra ela. Isabela, está tudo bem, disse ela rapidamente, dando um passo para trás para olhá-lo. Não estou te pressionando. Eu só... Pensei que talvez depois de tudo que passamos juntos, depois de construir uma vida e um negócio e sobreviver a conspirações internacionais reais, você pudesse estar pronto para oficializar. Alexandre a encarou por um longo momento e então começou a rir. Isabela, você se lembra do que me disse na noite em que nos beijamos pela primeira vez? Isabela franziu a testa confusa com a mudança de assunto. Qual parte? Você disse que se envolver comigo era uma ideia terrível que poderia nos custar tudo, lembrou Alexandre, seu sorriso se alargando. E era, respondeu Isabela, ainda sem entender onde ele queria chegar. E eu disse que era absolutamente catastrófico, continuou Alexandre, enfiando a mão no bolso da jaqueta. Mas a questão sobre riscos catastróficos, doutora von Habsburg, é que às vezes eles levam às recompensas mais extraordinárias. A respiração de Isabela prendeu quando Alexandre se ajoelhou produzindo uma caixa de anel que parecia suspeitamente ter estado em seu bolso a noite toda. Isabela von Habsburg, disse ele, sua voz subitamente rouca de emoção. 2 anos atrás você me salvou de espionagem corporativa com um simples bilhete. Mas do que você realmente me salvou foi de uma vida sem propósito, sem amor verdadeiro, sem alguém por quem valesse a pena lutar contra o mundo inteiro. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas quando ele abriu a caixa para revelar um anel que era absolutamente perfeito. Um diamante de corte brilhante cercado por esmeraldas em platina que capturava a luz suave do restaurante. Você já me tornou o homem mais feliz do mundo, continuou Alexandre. Você me mostrou o que significa usar riqueza e poder para algo significativo. Me ensinou que as melhores parcerias são construídas com respeito mútuo e valores compartilhados. Agora estou pedindo para você tornar isso permanente. Você quer se casar comigo? Isabela olhou para ele. Este homem impossível que arriscou tudo para lhe dar justiça, que esteve com ela através do perigo e da traição, que a ajudou a construir algo bonito das cinzas de sua antiga vida. Alexandre Moraes, disse ela, sua voz tremendo de emoção. Você está seriamente me pedindo em casamento no mesmo restaurante
onde eu costumava te servir o jantar. Isso é um problema? Alexandre perguntou de repente incerto. Isabela riu por entre as lágrimas. É perfeito. Absolutamente perfeito. Claro que me caso com você, seu homem ridículo. Alexandre deslizou o anel em seu dedo com as mãos trêmulas, depois se levantou para beijá-la apropriadamente. Isabela se derreteu em seus braços maravilhada com o quão perfeitamente eles se encaixavam, como aquilo parecia certo depois de tudo que sobreviveram. Eu te amo, ela sussurrou contra seus lábios. Eu também te amo, respondeu Alexandre, mais do que eu jamais pensei ser possível. Enquanto estavam no restaurante vazio onde sua história de amor começou, Isabela refletiu sobre a incrível jornada que os levara a este momento. Ela havia perdido tudo, fortuna, família, identidade. Mas ao perder tudo, ela encontrou algo infinitamente mais valioso. Um parceiro que via seu valor, um propósito que dava sentido à sua vida e um amor que conquistara todos os obstáculos. Então, disse Alexandre quebrando o silêncio confortável. Onde devemos nos casar, Viena, São Paulo, algum lugar completamente neutro. Isabela considerou a pergunta seriamente. 2 anos atrás, a ideia de voltar a Viena a teria aterrorizado. Agora, com Victor morto e sua reputação restaurada, parecia a maneira perfeita de recuperar sua herança. Viena? Disse ela com firmeza. Na capela da família, no Schloss Habsburg. É hora de voltar para casa. O sorriso de Alexandre foi brilhante. Viena será. Embora eu deva avisá-la, estou planejando convidar todo mundo. Associados de negócios, membros do conselho da fundação, metade da sociedade de São Paulo. Este vai ser o casamento do século. Isabela riu, imaginando o caos que resultaria da ideia de Alexandre Moraes de um pequeno casamento. Desde que você esteja lá, não me importo se você convidar as Nações Unidas inteiras. Não me tente, respondeu Alexandre com um sorriso. Conheço algumas pessoas na ONU que adorariam uma desculpa para festejar em um castelo austríaco. 6 meses depois, Isabela von Habsburg Moraes estava na capela da casa ancestral de sua família, usando um vestido que pertencera à sua bisavó e segurando um buquê de rosas brancas austríacas. A capela estava lotada de convidados de todo o mundo, líderes empresariais, diplomatas, beneficiários da fundação e os poucos membros da família que permaneceram leais à sua memória durante os anos sombrios. Helena era sua dama de honra radiante em um vestido cor-de-rosa e completamente transformada da mulher quebrada que aparecera no escritório de Isabela 1 ano antes. Trabalhar para a fundação lhe dera um propósito, e seu sucesso em estabelecer as operações europeias restaurara sua confiança. Você está linda, sussurrou Helena enquanto se preparavam para entrar. E feliz, tão completamente feliz. Eu estou, respondeu Isabela, e era sincero com cada fibra de seu ser. Pela primeira vez em anos estou exatamente onde deveria estar. A música começou, e Isabela caminhou pelo corredor da capela, onde gerações de sua família se casaram, em direção ao homem que provara que contos de fadas podiam se tornar realidade, mesmo no mundo moderno. Alexandre esperava no altar usando um fraque que enfatizava seus ombros largos e porte confiante, mas seus olhos estavam suaves de amor e admiração, enquanto a observava se aproximar. A cerimônia foi conduzida em alemão e português, honrando ambas as suas culturas e seu futuro compartilhado. Quando trocaram os votos que eles mesmos escreveram, não havia um olho seco na capela. Isabela, disse Alexandre, sua voz forte e clara. 2 anos atrás você me avisou sobre o perigo com um simples bilhete. Hoje prometo passar o resto da minha vida protegendo você de qualquer ameaça, apoiando seus sonhos e provando todos os dias que você valeu cada risco que eu corri. Eu te amo além da medida e tenho a honra de chamá-la de minha esposa. Alexandre, respondeu Isabela, sua voz tremendo de emoção. Você viu além do meu disfarce a mulher que eu realmente era mesmo quando eu mesma a havia esquecido. Você me devolveu meu nome, meu propósito e, o mais importante, minha fé no amor. Prometo estar com você em cada desafio, construir algo bonito com você e amá-lo com a mesma determinação feroz que você mostrou quando decidiu me salvar. Você é meu herói, meu parceiro e meu coração. E quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo de Alexandre foi terno e cheio de promessas. Ao se virarem para seus convidados como senhor e senhora Moraes, a capela explodiu em celebração.
A recepção foi realizada no grande salão de baile do castelo restaurado à sua antiga glória com fundos da herança recuperada de Isabela. Enquanto Isabela e Alexandre compartilhavam sua primeira dança como marido e mulher, ela se maravilhava com a perfeição do momento. Tudo o que ela havia perdido lhe fora devolvido, mas mais do que isso, ela ganhara algo que nunca tivera antes: uma parceria construída em igualdade, respeito e amor inabalável. Sem arrependimentos, Alexandre perguntou enquanto a girava pela pista de dança. Ele olhou ao redor do salão para seus amigos e familiares reunidos para Helena dançando com um dos parceiros de negócios de Alexandre para a vida que eles construíram juntos, das ruínas de sua antiga existência. Nenhum, disse ela com firmeza. Tudo de terrível que aconteceu me levou a você. Cada perda me fez apreciar o que temos. Eu não mudaria um único momento. O sorriso de Alexandre foi brilhante. Ótimo, porque tenho planos para nós, senhora Moraes. Grandes planos. Como, por exemplo, Isabela perguntou intrigada. Bem, a fundação está se expandindo para a Ásia no próximo ano, disse Alexandre, e tenho pensado em concorrer ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Além disso, há a questão daquelas crianças sobre as quais conversamos. Isabela riu, sentindo-se sobrecarregada pela riqueza de possibilidades que se estendiam diante deles. Uma coisa de cada vez, senhor Moraes. Temos o resto de nossas vidas para mudar o mundo. Sim, concordou Alexandre, puxando-a para mais perto. Nós temos, e mal posso esperar para ver o que realizaremos juntos. Enquanto a noite continuava e seus convidados celebravam ao redor deles, Isabela e Alexandre Moraes estavam juntos no salão de baile, onde ela dançara quando criança, agora prontos para construir um legado que abrangeria continentes e décadas. Eles se encontraram nas sombras da espionagem corporativa e do crime internacional, mas o amor deles se tornara forte o suficiente para iluminar o caminho para inúmeros outros em busca de sua própria justiça e redenção. A herdeira oculta havia recuperado seu trono, mas mais importante, ela encontrara seu rei, e juntos eles escreveriam uma história de amor para a posteridade. Agora eu gostaria de fazer uma pequena pausa para me conectar um pouco mais com vocês. Não precisam dizer em voz alta, mas pensem por um momento quantos anos vocês têm. Cada idade carrega uma perspectiva única, uma bagagem de experiências diferente. Não é mesmo? E com essa perspectiva única que cada um de vocês carrega, como esta história que acabamos de ouvir, ressoou em vocês. Ela tocou o seu coração de alguma forma. Fez vocês lembrarem de algo, de alguém, ou talvez de uma fase da sua própria vida. A sua opinião é muito valiosa. Independentemente do que sentiram do fundo da minha alma, eu desejo que a paz encontre morada em cada um de vocês, que os dias difíceis sejam poucos e que a serenidade seja a sua companheira constante, que vocês e suas famílias estejam sempre seguros e em paz. Agora, pensando no conhecimento que compartilhamos, qual foi a ideia? Ou o insight que mais chamou a sua atenção? O que vocês levam daqui hoje? Parem um segundo para refletir qual pensamento ou aprendizado de hoje vocês gostariam de guardar e talvez até aplicar em suas vidas. E para encerrar, o meu desejo mais sincero para todos aqui presentes e para aqueles que vocês amam muita saúde. Que a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual estejam sempre em equilíbrio. Cuidem-se bem, por favor. Muita força e saúde para todos nós.